De tantos exemplos maravilhosos que Jesus nos deixou, um deles foi a oração. Jesus, enquanto esteve aqui nesta terra, ele orava constantemente, ele buscava a seu Pai em oração, deixando um grande exemplo para todos aqueles que o seguiam naquela época e para nós, nos tempos atuais, a importância da oração. Certa feita, o discípulo perguntou a ele: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Esse discípulo de Jesus, ele pediu ao Senhor para que ensinasse ele a orar. Então Jesus fez a famosa oração do Pai Nosso. Ele ensinou aquele discípulo e todos os outros que ali estavam como deve-se chegar a Deus em oração. Então a oração, conhecida como a oração do Pai Nosso, ela não deve ser repetida da forma que está registrado na Bíblia. Porque aqui Jesus nos deixou um modelo de como nós devemos nos achegar a Deus. Não ficar repetindo aquela mesma coisa: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feito. Não é isso que Jesus estava ensinando. Ali foi uma oração modelo, uma forma que ele ensinou para que nós nos acheguemos a Deus, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, Soberano, Senhor. Então ele fala, cada momento ali da oração do Pai Nosso, ele ensina como e por que nós estamos falando aquelas palavras. E não vã repetições, como ele ensina lá em Mateus também. Ele fala que nós, quando formos orar, não devemos usar de vãs repetições, ou seja, uma reza, repetindo a mesma coisa, e não leva-se a lugar nenhum. Então, quando Jesus ensinou, ele disse assim, quando orardes, dizei, Pai Nosso que estais no céu. Então ele está ensinando que Pai Nosso, o Deus Todo-Poderoso, que por Cristo Jesus ele nos torna o nosso Pai, ele está no céu e ele faz tudo que lhe apraz. Então, se você e eu queremos ser filhos deste Pai, nós precisamos ir a Jesus. O único caminho que podemos nos achegar a Deus, a sermos filhos de Deus, passarmos a fazer parte da família de Deus, através de Jesus. Por isso que ele começa, Pai Nosso que estais nos céus. E aí ele continua, santificado seja o teu nome. É você chegar para Deus e falar, Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. E a terra cheia está da tua glória. É saber que o Deus que você está indo em oração, ele é santo. Ele precisa então nós nos achegarmos a ele com toda a reverência, porque ele é santo. E ele diz lá para nós também na Bíblia, sede santo como eu sou santo. E aí ele continua, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É quando nós colocamos diante de Deus que, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu gostaria de que o Senhor fizesse isso e mais aquilo por mim, pela minha família, pela minha vida, pela minha igreja, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, em todos os momentos, em todos os lugares, que a vontade de Deus seja soberana na nossa vida. A oração ensina isso para nós. Nós estamos falando para Deus que seja feita a vontade dele, porque a vontade dele é boa e ela é perfeita. E aí Jesus continua, dá-nos cada dia o nosso pão, dai cada dia o nosso pão. Aqui ele está ensinando que quando orarmos nós devemos nos achegar a Deus entendendo que tudo que temos, tudo que somos é o Senhor que nos dá. Cada pedacinho de pão que você come, cada almoço que você consome, janta e tantas outras coisas, é Ele que te dá. Se você tem uma casa, se você tem um carro, se você tem um trabalho, se você tem saúde, tudo é Ele que te dá. Você não tem nada neste mundo. Jó, certa feita, ele falou, nu eu vim, nu eu voltarei. Quando você veio a esse mundo, você veio sem nada. Você saiu do ventre da sua mãe sem nada, absolutamente nada. E quando você partir deste mundo, você também não irá levar nada.
Ficará tudo aqui porque tudo pertence a Deus. E aí ele continua: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós primeiro devemos pedir a Deus que Ele perdoe os nossos pecados, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então tanto eu quanto você, nós nascemos pecadores, e enquanto nós estivermos neste mundo, nós iremos pecar. Por isso nós devemos nos chegar a Deus pedindo a Ele: Pai, perdoa os nossos pecados. E Ele ainda continua: assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Assim como Deus nos perdoa em Cristo Jesus, nós também devemos liberar o perdão para as pessoas. Quando as pessoas erram conosco, nos magoam, nos machucam, fazem alguma coisa, nós precisamos liberar o perdão. Deus ensina na palavra dele que nós precisamos viver nessa vida sempre em comunhão de bem com as pessoas, liberando o perdão. E aí ele fala também, não nos deixe cair em tentação. Uma coisa importantíssima também que você sempre deve colocar na oração: Senhor, não nos deixe cair em tentação, não me deixe cair em tentação. O inimigo nosso, as artimanhas do inimigo, está toda hora colocando coisas ao nosso redor para que nós venhamos cair em tentação. Ser tentado não é pecado, mas a partir do momento que você cai na tentação, você vira um pecador. Então você precisa, eu também preciso, todos precisamos sempre clamar a Deus: Senhor, livra-nos da tentação, nos ajude a vencer todas as tentações. Como ele diz aqui: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação. E aí ele continua: e livra-nos de todo o mal. Também você precisa colocar na sua oração: Senhor, livra-me do mal, livra-me das concupiscências carnais, livra-me das maldades humanas, livra-me das artimanhas do inimigo, livra-me dos meus desejos carnais, faça com que eu tenha uma vida que agrade ao Senhor em todos os momentos, em todos os segundos. Então é isso que Jesus está ensinando para nós. Aqui na Bíblia é uma oração modelo que ele deixou. Não adianta você, como eu disse, você ficar repetindo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita. Repete aí 20, 30 vezes. Não vai adiantar. Você precisa falar com Deus, assim como nós falamos aqui durante esse pequeno relato da mensagem de Jesus, ensinando aquele povo a orar. Então pense nisso. Não fique repetindo a oração do Pai Nosso. Isso não vai adiantar, não vai levar a nada. Quando alguém falar para você: reza lá 20 Pai Nosso e serão perdoados os seus pecados, isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Você precisa falar com Deus, derramar o seu coração a Deus, pedir a Ele que lhe perdoe, pedir a Ele que livre você das tentações, pedir a Ele que você tenha um coração bom para perdoar as pessoas, agradecer a Ele pelo pão de cada dia, entender que tudo pertence a Ele, entender que Ele é santo, 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 e a terra cheia está da tua glória, que nós devemos nos achegar a Ele com toda a reverência. Pense nisso e pratique a oração do Pai Nosso, mas não repetindo, não com vãs repetições, mas fale com Deus. Assim Jesus nos ensinou. Fique na paz, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.